Irmãos, podem se assentar. As crianças estão liberadas para ir para a salinha. Glória a Deus. Como foi ministrado aqui, Deus está aqui em nosso meio. E hoje nós, ao ministrar a palavra de Deus, nós vamos dar sequência a uma série de ministrações que nós começamos na semana passada, que é sobre confiança. E nós estamos trabalhando neste tema sobre confiança, e nós cremos que nasceu de uma direção de Deus, e nos foi dada essa direção por meio do pastor Celso, Deus usando a vida do pastor Celso. Inclusive, semana passada, o pastor Celso, ele iniciou essa série ministrando sobre confiança na palavra de Deus. E hoje, dando sequência a esta série sobre confiança, foi-me dada a missão de falar sobre um assunto que, pessoalmente, eu entendo que ele não é só importante, mas que ele é um assunto essencial para as nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre confiança no poder de Deus. E por que eu entendo que é um assunto essencial para as nossas vidas? Porque uma coisa é eu dizer, eu creio em Deus. Outra coisa é eu viver confiando de verdade em Deus, confiando que Ele é poderoso, mesmo quando a vida nos aperta, mesmo quando a notícia nos assusta, mesmo quando há um cenário caótico à nossa volta, que parece que não muda, mesmo com o passar do tempo. Quer dizer, outra coisa é eu continuar confiando no poder de Deus, mesmo quando a porta não se abre, ou mesmo quando o nosso coração acaba ficando ansioso e cansado por causa das tempestades da vida. E eu quero começar esta mensagem com uma ilustração simples. Irmão Rodney, faz um favor, pega uma cadeira para mim. Pode colocar aqui do lado, aqui, por favor. Obrigado. Só aguarda um pouquinho aqui. Estão vendo essa cadeira aqui, né? Se eu disser para o irmão, venha e se sente nessa cadeira. Agora, você hesitaria? Provavelmente não, né? Você sentaria, certo? E por quê? Porque você confia que quando você entrou aqui e sentou até mesmo lá na sua cadeira, né? Você confiou que ela aguentaria o seu peso, não é verdade? Agora entenda uma coisa. Esse ato de eu confiar e eu sentar na cadeira é um ato parecido com um ato de ter fé. Porque fé não é só eu dizer, eu acredito que ela aguenta. Fé de verdade, fé prática, é quando você vem e transfere o seu peso do seu corpo, você põe o seu corpo inteiro aqui, na sua cadeira, e você descansa. Obrigado, irmão. Pode levar de volta. Deus abençoe. E hoje eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar isso no nível espiritual. Não apenas acreditar que Deus, Ele é poderoso, mas que nos leve a transferir o peso das nossas vidas para Deus. Peso de decisões, peso de preocupações, de medos, de enfermidades, de crises familiares, de futuro, de finanças,
de ansiedade. Então, hoje nós vamos aprender sobre transferir o nosso peso para Deus, porque nós confiamos no poder de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Vamos ler nos versículos 18 até o 21. Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 21. Diz assim, Romanos 4, 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois ele já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Eu guarda esse texto aqui, eu peço que você vá lá para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vou ler do 19 até o 20. Efésios capítulo 1, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. Vamos orar. Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos contemplar, para que possamos ver a manifestação da tua glória e do teu poder no nosso meio. E que o Senhor possa atrair mentes, as nossas mentes e os nossos corações, para confiarmos totalmente no Senhor. Que o Espírito Santo possa aplicar a tua palavra no nosso coração e em nossas vidas. Te peço, meu Deus, tira do nosso meio toda distração e aumenta a nossa fé por meio da tua palavra. E assim eu oro, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Romanos, capítulo 4, ele nos ensina sobre confiar no poder de Deus. E aqui nesse texto de Romanos, capítulo 4, ele está falando de Abraão. E Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Ele seria pai de multidões, pai de muitas nações. Mas o tempo passa, e passa muito tempo. O corpo de Abraão envelhece e a natureza grita: não dá mais, já era. A lógica humana diz: acabou. A estatística diz: impossível. E a Bíblia diz algo impressionante. Diz o seguinte: em esperança, ele creu contra a esperança. Isso significa que existia uma esperança natural, uma esperança baseada em condições normais. E essa esperança natural, ela morre. Mas Abraão, ele passa a viver de uma outra esperança. Uma esperança baseada não em algo natural, mas uma esperança baseada em Deus, no sobrenatural de Deus, no poder de Deus. E isso na prática é confiança no poder de Deus. Agora repare, o texto diz que Abraão não atentou para o corpo já amortecido e nem para o ventre de Sara.
Ele não atentou para isso. Quer dizer, ele sabia, ele considerou, ele entendeu. Abraão, entre aspas, ele considerou os fatos, mas ele não se prendeu a eles, como se aquilo fosse a última palavra, mas ele fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. E essa é uma grande diferença, meus irmãos. Confiar no poder de Deus não é negar o fato, né? Mas é negar que o fato seja o seu Senhor. Confie sempre que a última palavra sobre a sua vida sempre virá de Deus. O texto diz também, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que alguém é fortificado? Uma parte da força, ela vem de Deus, sim. Mas o texto diz que Abraão, ele teve uma postura, ele deu glória a Deus. Ou seja, Abraão, ele decidiu honrar a Deus antes mesmo dele ver o resultado. Ele decidiu adorar antes de ver. Ele creu mesmo antes de ver o resultado. Ele decidiu confiar no poder de Deus antes mesmo que a circunstância na sua vida mudasse. E no versículo 21 do capítulo 4 de Romanos, aqui é o coração disso tudo. Diz assim, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, irmãos, essa frase aqui, ela é a confiança no poder de Deus, de forma pura. Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e fazer o que Ele prometeu. Então, isso é Romanos. Agora o texto de Efésios nos fala do poder de Deus demonstrado em Cristo. Aí nós vamos para Efésios, e ali agora Paulo, ele diz algo tremendo. Ele diz, existe uma sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ou seja, esse poder não é apenas um assunto distante. Lá no céu, esse poder, ele está sobre nós, e esse poder opera a favor do povo de Deus. E Paulo, ele não deixa isso de forma abstrata. Ele dá um exemplo. Esse poder foi manifestado em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, meus queridos irmãos, aqui é que está a âncora da nossa confiança. O poder de Deus na nossa vida não é teoria. O poder de Deus tem uma prova central. E essa prova é: Jesus ressuscitou e Ele vive. O nosso Deus não está morto. E se Deus em Jesus venceu a morte, que é o nosso maior inimigo humano, então não existe cenário na sua vida que Deus olhe e diga, olha, isso me pegou de surpresa, viu? Não existe nada que esteja fora do seu alcance, do alcance do seu governo, da sabedoria e do poder de Deus. Agora, depois dessa introdução, eu quero tratar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro ponto, o poder pertence a Deus. E isso é quem Deus é. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Então agora, eu quero estabelecer esse primeiro ponto aqui com vocês. O poder pertence a Deus. Isso significa que Deus, Ele não está tentando ser poderoso. Ele não está torcendo para que as coisas deem certo. Ele é o Deus todo-poderoso. A Bíblia diz no Salmo 62:11, o poder pertence a Deus. E em Isaías 64 diz que Deus
Certo? Este Deus que é todo poderoso, ele trabalha por aquele que nele espera. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Em Efésios 3:20, diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que possamos pedir ou pensar. Em 2 Crônicas 16:9 diz que Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Almeida, revista atualizada. Agora, meus irmãos, prestem atenção. O poder de Deus não é para alimentar curiosidade. O poder de Deus é para sustentar fé, formar caráter, exaltar a Cristo, guardar o povo e cumprir o seu propósito eterno. Só que muitas vezes nós queremos o poder de Deus apenas para mudar as circunstâncias a nosso favor. Porém, Deus, ele não quer usar o Deus simplesmente para mudar as circunstâncias a nosso favor. Ele vai trabalhar sempre em primeiro lugar para nos mudar, para que sejamos melhores, para que sejamos mais parecidos com Ele. Então Ele vai trabalhar se nós permitirmos assim. Afinal, Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito de escolher entre obedecer e confiar nele ou não. Mas se nós permitirmos e confiarmos no seu poder, creia nisso, Ele vai usar todas as situações nas nossas vidas para o nosso bem, para nos transformar em pessoas melhores, mais confiantes nele e em seu poder. Quer dizer, às vezes, Deus pode manifestar do seu poder acalmando a tempestade ao nosso redor. E às vezes Ele também pode manifestar do seu poder acalmando a tempestade que está dentro de nós. Então vamos ver alguns exemplos. Quando Jesus ele acalma a tempestade em Marcos capítulo 4, não é só a água, o vento que está agitado, são os discípulos, é o coração dos discípulos, eles estão apavorados. E Jesus mostra, eu governo e eu tenho poder para dissipar todo o caos que possa vir sobre a sua vida, dentro e fora. Quando o centurião diz assim para Jesus, se o Senhor só disser uma palavra, eu creio que meu servo será curado. Então, ele está dizendo para Jesus, eu confio na tua autoridade, eu confio na autoridade da tua palavra, eu confio que o teu poder não depende nem mesmo de o Senhor estar presente, se fazer a sua presença física ali, lá na minha casa. O Senhor nem precisa ir lá, somente digam a palavra e o meu servo será curado. E Jesus, ele honra isso. Ele honra essa fé. Ele honra essa confiança no seu poder e na sua autoridade e cura o servo do centurião. Na prática, nós podemos nos apossar do poder que está na palavra de Deus e ordenar para situações e enfermidades contrárias à nossa vida que batem retirada. Se é promessa de Deus, nós precisamos crer e tomar posse e confiar no agir de Deus. A nossa parte é orar, nossa parte é declarar, tomando posse das promessas que estão na palavra. Crendo no poder da palavra de Deus, o agir e a operação são de Deus. Afinal, tem aquele versículo que eu sempre gosto de citar aqui nas minhas ministrações. Quem acompanha as minhas ministrações, eu falar muito sobre esse versículo, que está no Salmo 37, verso 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, a nossa parte é entregar, confiar nele. Precisamos entregar e confiar, e o mais ele fará. Então o agir é dele. Deixa ele agir, deixa Deus fazer e pronto. Uma vez que eu entreguei, uma vez que eu confiei, aí não está mais na minha mão, aí está nas mãos dele. Então eu preciso deixar ele agir e pronto. Um outro exemplo, quando Daniel ele é jogado na cova dos leões,
Deus vai e fecha a boca dos leões. E Deus, Ele continua sendo capaz de fechar bocas que querem nos devorar hoje. Bocas de acusação, bocas de ameaça, bocas do medo, bocas da ansiedade que rugem fora e rugem dentro de nós e nas nossas mentes. Agora eu sei que existe uma pergunta que tenta entrar no nosso coração. Mas, e se Deus não fizer? Essa pergunta, se ela não for tratada, ela vira ansiedade, ela vira controle, ela vira uma fé que só funciona quando o cenário é favorável. Mas Deus nos quer levar a uma fé madura, como em Daniel 3,17, em que os amigos de Daniel ali disseram para o rei: olha, rei, Deus é aquele que pode nos livrar da tua mão, mas ainda que Ele não nos livre, não serviremos aos teus deuses, nem nos prostraremos diante da tua imagem de ouro. Então, irmãos, escutem com atenção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer do meu jeito, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, justo, fiel e todo-poderoso. Esse princípio de confiar em Deus, em seu poder, acima da circunstância, isso nos livra até da idolatria de resultados. Porque a nossa adoração, ela não pode ser dirigida com base no resultado. Nossa adoração, ela deve ser dirigida por amor ao nosso Deus, que tem todo o poder, que é bom, que nos ama, que governa e que produz resultados quando e como Ele quer. Mas se é assim, por que nós devemos então clamar e pedir? Porque Ele é quem nos leva a clamar e a pedir. Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então, o que nós precisamos é ter uma vida real de intimidade com Ele, ter o nosso secreto com Ele, para que possamos estar sensíveis à sua voz, e assim iremos clamar e pedir, não de uma forma egoísta, mas nós sim iremos clamar e pedir o que Ele quer que a gente clame e peça, e assim temos certeza de que seremos atendidos. Mas esse tipo de relacionamento, para ter esse tipo de sensibilidade espiritual, ele não é algo que nasce da noite para o dia. É uma cultura de uma vida diária, de oração e de intimidade com Deus para o buscar, não pelo que Ele tem a nos oferecer, ou quando nós estamos ali numa situação que precisamos de ajuda e nós clamamos a Ele. Não, mas sim que nós queremos o buscar, porque nós temos sede dEle, a nossa alma clama por Ele, a minha alma tem sede dEle, eu tenho sede de estar na sua presença, de desfrutar dEle e da presença dEle na minha vida. Declare assim comigo. Diga assim: Deus é poderoso e digno da minha confiança, do meu amor, da minha adoração, independentemente das circunstâncias. E assim vamos para o ponto 2. Por que nós hesitamos em confiar no poder de Deus? Se Deus é poderoso, por que nós hesitamos? Primeiro, por medo e controle. Nós queremos garantias, só que Deus nos chama para termos relacionamento com Ele. Nós queremos
previsibilidade. Só que Deus nos chama para depender dele. O controle, ele até dá uma sensação de segurança. Só que ele, na verdade, ele rouba o nosso descanso. E muitas vezes, controle é incredulidade disfarçada de prudência. Segundo, nós hesitamos de confiar no poder de Deus por causa de feridas e frustrações. Tem gente que diz assim: ah, mas eu orei e não aconteceu nada. E isso dói. Só que nós precisamos lembrar, Deus ele não é uma máquina, tipo um caixa eletrônico, que você vai lá e saca o que você quer. Porque você tem saldo na conta. Ah, eu orei, né? Eu consagrei minha vida, eu jejuei, né? Então Deus vai ter que fazer do meu jeito. Deus, ele é pai. E como pai, às vezes ele vai te dizer não. E muitas vezes ele diz não, até por misericórdia de nós. Às vezes ele vai dizer, espere, porque nós precisamos passar por um processo. Às vezes ele vai dizer sim, ainda que seja por um outro caminho que não que nós pedimos para ele. E confiar no poder de Deus inclui confiar na sabedoria e na soberania de Deus. Terceiro, nós hesitamos de confiar no poder de Deus por causa da nossa visão limitada. Nós olhamos, muitas vezes, porque está diante de nós, nós olhamos para a onda, o barulho dos ventos e dos mares, e nós esquecemos quem é que manda no vento e nos mares. Pedro, a Bíblia diz que ele chegou a andar sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento e para as ondas, ele afundou. Então, olhar para os ventos, olhar para os mares, olhar para as circunstâncias é igual a medo. Pode te trazer medo. Agora, se os seus olhos ficarem fixos em Jesus, é igual a confiança. E repare, olhar para Jesus não significa que o barulho do vento e do mar, ele some. Significa que Jesus, ele se torna maior que o poder do mar e dos ventos que se levantarem contra as nossas vidas. Em Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, diz que Josafá, diante ali dos seus inimigos, ele buscou ao Senhor. Ele adorou a Deus antes de ver o resultado. E Deus agiu na vida de Josafá. Agora eu quero fazer um exercício prático com vocês aqui nesta noite. Então, você aí no seu lugar, faça esse exercício comigo agora. Quero te pedir, feche os seus olhos aí no seu lugar agora. E comece a nomear aí na sua mente, em silêncio, as suas tempestades, sejam elas quais forem, finanças, saúde, família, preocupações com o futuro, culpa, ansiedade, nomeie aí na sua mente. Já nomeou aí? De olhos fechados, continue aí. Agora diga ao Senhor aí no seu interior: Senhor, eu coloco tudo isso, todas essas preocupações, todas essas tempestades no teu governo. Eu transfiro esse peso dessas preocupações, de toda a minha ansiedade para o Senhor. Eu lanço para o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que é o Senhor quem cuida de mim. Pode abrir os seus olhos. Porque, meus irmãos, confiar no poder de Deus não é negar a realidade, mas é fazer de Deus e do seu poder a nossa maior realidade. Ponto 3.
diz assim: como crescer em confiança no poder de Deus. Tem uns caminhos práticos aqui. Então agora vem a parte prática da teoria que eu lancei até aqui. Como que eu vou crescer nisso? Como que eu vou crescer na minha confiança no poder de Deus? Primeiro, contemplar e lembrar. O Salmo 77, nos versos 11 e 12, diz assim: lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Aqui nesses versos temos algumas palavras interessantes. Lembrar-me-ei, meditarei, falarei. Sabe o que isso significa? Que a memória espiritual fortalece a nossa confiança em Deus e no seu poder. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, nos fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então aqui vai uma dica. Pegue um caderno, pegue um bloco de notas, comece a anotar ali respostas de oração na sua vida, nas vidas dos seus familiares, na vida dos seus amigos. Guarde testemunhos, releia as promessas de Deus, porque quando a crise chega, a mente parece que ela tenta apagar o que Deus já fez nas nossas vidas. E lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida é uma arma para quando o dia mal bater na nossa porta. Segundo, obedecer, atitude prática, obedecer. Tiago vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Em Lucas capítulo 17, nós vemos lá aquela história daqueles 10 leprosos, que eles são curados no caminho, em obediência ao que Jesus disse para eles. Jesus falou para eles: olha, vocês vão e se apresentam aos sacerdotes. E a palavra fala que enquanto eles iam, eles perceberam que eles estavam curados da lepra. E olha, o detalhe, eles eram 10 leprosos, só que somente um voltou para agradecer a Jesus, e o que volta, a Bíblia fala que ele era samaritano. Isso ensina uma coisa: Deus muitas vezes, ele libera o milagre e nos dá clareza no caminho. Depois que nós damos os primeiros passos, depois que nós fazemos o que está nas nossas mãos para fazer, e não na nossa estagnação, não na nossa acomodação. Nós temos que fazer a nossa parte, que em primeiro lugar é obedecer a Deus e a sua palavra, e confiar que Deus fará a parte dele, ainda que, como já dissemos hoje, não seja nem da maneira que a gente esperava que ele fizesse. Mas nós precisamos confiar que o jeito dele, que a maneira dele, que o caminho dele é melhor do que o nosso. Então eu pergunto, qual é o próximo passo de obediência que Deus já te mostrou e te pediu para você fazer? O que está na sua vida que você está resistindo, que você está adiando? Você sabe que você precisa fazer, que você precisa obedecer. Talvez precise pedir perdão, talvez seja liberar perdão, talvez seja parar com o pecado, parar com um vício escondido na sua vida. Talvez seja buscar ajuda. Talvez você não consiga sozinho. Busque ajuda de um líder, de alguém de confiança, de alguém espiritual. Busque ajuda. Talvez seja voltar para o secreto com Deus em oração. Talvez seja reorganizar a sua vida. Não gastar demais, não comer demais. Talvez seja uma decisão corajosa que você está adiando ali. Entenda, obediência não é moeda para comprar milagre. Obediência é o jeito de caminhar daquele que confia em Deus, daquele que ama a Deus, certo? Daquele que confia no poder de Deus. Terceira
Parte prática, esperar e perseverar. Lá em Hebreus, nos fala que as promessas, elas se herdam por fé e paciência. E entre a promessa e o seu cumprimento, existe algo no meio do caminho que se chama processo. Entenda, Deus, ele não está atrasado. Deus está trabalhando. E muitas vezes ele está trabalhando em você, no seu caráter, na sua maturidade, na sua dependência, na sua santidade. Quarto, comunidade e intercessão. Em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos de 3 a 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Agora entenda, esse texto aqui, de 1 Pedro capítulo 1, ele nos fala que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ou seja, pela nossa confiança em Deus e no seu poder. E nós vemos neste texto que ele está falando sempre no plural. Nos gerou, guardada no céu para vós. Ou seja, Deus nos abençoa e Deus nos usa como corpo de Cristo. E Deus nos usa para que nós cresçamos juntos, para nós vencermos juntos como igreja. Pois mesmo nós sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo. E nós vamos depender sempre uns dos outros. Sempre. Isso é que é ser igreja, viu? Isso é o que é ser corpo de Cristo. Nos amando, nos respeitando, para que a gente cresça de forma saudável diante da presença de Deus, para a glória de Deus. Afinal, foi isso mesmo que Jesus nos fala, né? Quando ele falou para os seus discípulos, ali em João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amardes uns aos outros. Quinto, poder da fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, isso é libertador, porque você não precisa fingir que você está forte. Você precisa se render à graça. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu abro espaço na minha vida para a operação do poder de Deus repousar sobre mim. Porque eu reconheço que eu sou totalmente dependente dele, que sem ele eu nada posso fazer. Declare comigo aqui, mais uma vez. Diga assim: eu transfiro todo o peso da minha vida para Deus. Eu confiarei em Deus e em seu poder. E nessa confiança eu darei o meu próximo passo. Estou caminhando para o final aqui. Eu quero voltar em Efésios capítulo 1, onde fala lá que o poder de Deus foi demonstrado em Cristo, que o ressuscitou dos mortos. Então quero te dizer que a nossa confiança no poder de Deus não depende do nosso humor, não depende de sensação, de sentimento, não depende do cenário, depende de uma verdade: Jesus está vivo.
Se Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, Deus pode sustentar você em qualquer processo, em qualquer dificuldade que você esteja vivendo. Porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele habita aí dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Você é casa de Deus. Você é morada de Deus. E Deus, por meio de você, pode abrir o caminho. Deus pode curar. Deus pode restaurar. Deus pode salvar. Deus pode fortalecer. E mesmo quando Ele não faz do nosso jeito, Ele continua sendo Deus e o poder dele continua operando. Às vezes, Ele não vai mudar o cenário na hora, porque é até um processo que a gente às vezes precisa passar para que a gente possa despertar e para que a gente se possa voltar mais para Ele. Vocês não têm ideia do que Deus é capaz de fazer para chamar a nossa atenção para Ele, para que a gente não se perca. Eu quero orar agora. Eu quero pedir que você concorde comigo nessa oração, como se essa oração fosse a sua oração agora. Repita essa oração comigo aqui. Diga assim: Senhor, meu Deus, hoje eu transfiro todo o peso do meu coração para as tuas mãos, porque eu creio, tu és poderoso para cumprir tudo o que o Senhor prometeu. Eu renuncio ao controle, eu submeto meus caminhos, eu escolho confiar no teu poder e obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que vocês fiquem de pé agora. Eu quero orar por algumas áreas aqui específicas. Primeiro, por ansiedade, medo e controle. Você que muitas vezes tem lutado até por questões de ansiedade, medo, desejo de controlar tudo, peço que você feche aí os seus olhos, que você receba esta oração agora. Pai, meu Deus e meu Pai, Tu que és aquele que nos traz a paz, eu te peço agora, meu Deus, visita a vida dos Teus filhos agora. Que o Senhor guarde mentes e corações. Que o Senhor silencie vozes de medo. Que o Senhor quebre ciclos de ansiedade. Que o Senhor derrame do teu shalom, da tua paz, que haja descanso e confiança no teu poder. E assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segunda área que eu quero orar aqui é para cura e necessidades específicas. Se você precisa de cura, por causa de alguma enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que você ama, eu quero orar pela sua vida agora. Você pode ficar aí mesmo no seu lugar, ou se você quiser, vir algum intercessor, algum líder, ore com você, que impõe as mãos sobre você. Se quiser vir à frente, não tem óleo não, né?
Sabe, tá olha? Bom, mas fique à vontade, pode ficar aí no seu lugar. Você tem alguma urgência, precisa de um milagre urgente, quiser vir à frente, nós vamos estar orando mais especificamente pela sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Eu te peço que o Senhor agora manifeste a Tua presença e que a Tua unção de cura para curar opere agora na vida dos meus irmãos aqui, Senhor, nesta noite, meu Deus. Manifesta, Senhor, o Teu poder, como nós vemos aqui, Senhor, na nossa fraqueza, Senhor. Traz cura, traz restauração, meu Deus. Nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, um toque especial, Senhor. Eu lembro, Senhor, daquela mulher, Senhor, que ela não precisou nem tocar no Senhor, ela só tocou na orla, na beirada das vestes do Senhor e foi curada, meu Deus. Que pessoas aqui possam tocar, Senhor, pela fé, nas tuas vestes agora, Senhor. E receber cura de enfermidade, Senhor. De diagnóstico, Senhor. Muitas vezes, os médicos olham, examinam e não veem a causa de enfermidade, Senhor, mas o Senhor é aquele, Senhor, que é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor tem todo o poder, Senhor. E nós confiamos no Teu poder, Senhor. Nos ajuda a confiar no Teu poder, Senhor. Como aquele pai de família que falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a crer, Senhor, nos ajuda a crer e tomar posse, Senhor, de curas aqui nesta noite de milagres, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar essa mensagem ainda lendo o que está escrito em Efésios capítulo 3, os versos de 20 a 21, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele glória na igreja, em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus com esta palavra? Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome.